Bora falar de responsabilidade afetiva? Gente, tô gravando esse vídeo porque é um tema que tá super em alta e as pessoas não sabem lidar com as outras. É impressionante quando se trata de relacionamento, quantas pessoas não sabem se relacionar. E assim, a responsabilidade afetiva, ela tá ligada ao que você passa pro outro, porque a pessoa, ela não tá dentro de você para saber o que você tá sentindo por ela. Então, hoje, a gente tem muita facilidade das pessoas dizer que amam, né? De fazer alguma coisa para impressionar e tudo mais. E isso confunde muito a pessoa que tá recebendo esse carinho, essa declaração, essa demonstração, né, de afeto. E aí o que acontece? A gente é responsável por aquilo que a gente cativa, né? Já dizia o livro do O Pequeno Príncipe. Se você nunca leu quando era criança, leia quando adulto. Eu não li quando era criança, mas li quando adulto e é um livro para adultos, não é um livro para criança, na minha ótica, né? E aí, o que acontece? Você tem responsabilidade em tudo que você faz na sua vida. Principalmente quando se trata do sentimento alheio, né? Então, com um relacionamento relacionado à responsabilidade afetiva, a gente tem que ter responsabilidade por aquilo que a gente fala com a outra pessoa, por aquilo que a gente diz sentir pela outra pessoa. Porque às vezes, assim, no começo, né, sempre tem uma empolgação, né? Todo mundo tá se conhecendo ali, é uma coisa nova, né, para todo mundo. Então, é uma descoberta juntos. Só que às vezes isso não passa desse nível, né? Fica só nessa questão de ser uma coisa ali superficial, digamos assim. E aí, para impressionar, para conquistar aquela pessoa, um lado acaba forçando, né, um sentimento que não existe, que é só para aquele momento ali. E aí, assim, a coisa vai desenrolando de uma forma que é muito fácil a outra pessoa se interessar, a outra pessoa retribuir, né, porque é do ser humano retribuir. E assim, quem não gosta, né, de receber coisas boas, quem não gosta de ouvir que é amado, quem não gosta de ouvir que é admirado. Só que aí, quando isso não é uma verdade, ou quando de repente a pessoa se equivoca e não consegue, né, não tem coragem de falar depois, porque sim, é bastante complicado ouvir a verdade e falar a verdade também é muito difícil, né? Em alguns casos é muito mais fácil a pessoa se acovardar e ir embora sem dar muita explicação, e a gente conhece vários casos assim, né? Pelo menos eu conheço alguns casos assim. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de empatia, um pouquinho mais de responsabilidade mesmo com o que o outro sente pela gente, com o que estamos demonstrando para outra pessoa que faz parte desse relacionamento. Como exemplo, eu tenho 2 exemplos para citar, para vocês entenderem um pouco por que eu levantei essa questão, né? Porque tem exemplos próximos. Um de uma pessoa que estava casada, né? Casado para mim no sentido tá morando junto é casado. Então a pessoa já estava junto, já tinha um filho, né? Desse relacionamento. E aí depois engravidou de novo. E simplesmente tudo bem, né, que tem essa pandemia e que as pessoas estão à flor da pele e tudo mais, mas assim, foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Segundo, né, a pessoa não tinha nenhum indício, de que alguma coisa ia se romper e tudo mais, mas rompeu e assim, ficou o relacionamento separados, ela grávida e ele separado dela, e depois ela descobriu que ele estava com uma outra pessoa. Sou um corno conformado, não dá conta de ninguém. Quem tem inveja de nós, venha ser corno também. Eu saio pra trabalhar, só chego de madrugada. Em casa tem um negrão, com a minha mulher deitada. Eu vou e fecho meus olhos, faço que não vejo nada. Esse ditado de corno, hoje o mundo está cheio. Seja na fila do banco, no cinema ou no correio. Aonde tem trem lotado, tem que ter corno no meio. Sou
corno conformado, não é da conta de ninguém. Quem tem inveja de nós venha ser corno também. Ai, de meio, oxi. Então, assim, não tô querendo dizer, mas aí você não sabe como era a relação, tudo mais, tudo bem. Mas a questão é a responsabilidade com tudo que você faz com a pessoa. Porque num momento crítico como esse, o ideal era que se desse um apoio, né? Por exemplo, nesse caso. E não foi dado e tudo mais. Então, assim, isso é um caso mais, né, diferente e tal. Mas tem uns casos também, um outro caso que eu conheci, né, que a pessoa estava se relacionando com a outra e não... e sempre, assim, desde o começo, sempre falando muito de que gostava muito e que a hora que quisesse ter filho com ele, era só falar que ele queria, assim, coisa de meses, né? E, vamos começar a família, não sei o que e tal. E assim, claro, tem casos que são assim, que a pessoa se conhece, rapidamente se casa, rapidamente tem filho. E tem casos que não. Então, é realmente difícil da gente saber, né, dosar. Mas nesse caso foi o seguinte, foi falado, né, foi dito tudo isso. E aí a coisa foi indo, e de repente ele disse que não dava mais. Coisa assim, de uma semana, né? Uma semana tava com a família dela, tava tudo bem, planejando várias coisas. E na outra semana disse que não dava mais, que não era... que não conseguia mais seguir e tudo mais. Uma semana e pouca antes, ele fez uma pergunta do tipo assim, se um dia eu tivesse um filho com alguém, você ainda assim ficaria comigo? Umas perguntas meio esquisitas, né? E aí, assim, é claro que ela não respondeu, porque não tem como pensar um negócio desse quando você tá com uma pessoa, né, na sua frente ali, tipo, que sentido tem essa pergunta? E aí, resumo da ópera, ele simplesmente falou que não dava mais e tal, e foi embora, sem dar a chance a ela de conversar, de perguntar o que estava acontecendo e tudo mais, só que ela descobriu que ele tinha engravidado uma outra pessoa, enquanto eles estavam juntos. Então, assim, acontece muita coisa, acontece muitos casos, muitos relatos de coisas parecidas, de coisas piores, de coisas menores, maiores, mas assim, quem sente nunca o que cada uma sentiu é completamente diferente da minha ótica, da sua ótica, mas só sabe quem sente. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando vai se relacionar com alguém. Porque se você não tá preparado pra se relacionar com alguém... Não se relacione, meu Deus. Fica sozinho, fica solteiro, entendeu? Vai pegar todo mundo, vai curtir sua vida, vai fazer o que é bom pra você, sem ficar falando caminhola pra outra pessoa. Porque se a pessoa tá quietinha lá no lugar dela, a pessoa quietinha lá no lugar dela, ela não veio te pedir nada, ela não veio te pedir afeto, ela não veio te pedir carinho, ela não veio te pedir atenção, ela não veio pedir nada. Ela não quer ouvir que você ama, né? A ama, se você não a ama. Então, gente, por favor, parem de ficar fazendo declarações, criando planos mirabolantes na cabeça dos outros, porque isso é muito errado, isso é enganar a pessoa, entendeu? Se você não sente um negócio profundo pela pessoa, para de falar que sente, entendeu? Não fica colocando as coisas na cabeça da outra pessoa e depois simplesmente vai embora, não, gente. Pelo amor de Deus, vocês têm que ter um mínimo de noção. Você tá lidando com uma outra pessoa, você não tá lidando com a planta, não. Você tá lidando com uma outra pessoa. E ainda que fosse uma planta, nem a planta merece um negócio desse. Então, assim, essas coisas me indignam muito. É que a minha vontade é de falar muito mais coisas, de dar muito mais detalhe, mas assim, não dá pra ficar, né, falando tanta coisa. Mas enfim, o que eu quero que vocês entendam é que não dá também pra você, mulher, né, porque eu estou falando para as mulheres, nós mulheres, porque a gente tem essa coisa de que mulher é compreensiva, essa coisa de que mulher tem que constituir família, e mulher aguenta muita coisa por amor e blá blá blá. Gente, aguentar já é uma palavra que eu não concordo. Se você tá aguentando é porque o negócio não tá bom. Se o negócio tá bom, porque você tem que aguentar. Então, assim,
Já tira isso do vocabulário, não tem que aguentar nada. Você tem que conversar, você tem que chegar num ponto, num consenso com a pessoa. Ficar aguentando, ninguém precisa aguentar nada não tem que aguentar nada não, gente. Pelo amor de Deus. Então assim, prestem atenção com quem vocês andam, prestem atenção com o tipo a energia da pessoa, presta atenção, olha no olho da pessoa, vê se aquilo é verdadeiro mesmo, sabe? Não vê se a coisa não tá indo muito rápido, assim, ou se tá sendo um negócio muito midiático, ou, sabe, que se você não tá se precipitando e ficar ouvindo e se nutrindo daquele negócio ali que tá... Cara, analisa, não sai se abrindo pra pessoa, assim, também, não tô falando pra não ouvir, né, não prestar atenção à sua volta, mas presta mais atenção na energia da pessoa, no que a pessoa tá te falando, porque é muito claro, assim, sabe? São coisas que as pessoas dão sinais. Eu sei que quando a gente gosta de alguém, a gente fica muito cega. Muito cega. Eu não sou a única no mundo que já gostei de alguém que tava cagando pra mim, né? Eu não sou a única no mundo. Então, assim, a gente sabe, vai passando o tempo, você vai amadurecendo, vai vendo, né? Como que as coisas funcionam. Então, assim, abram os olhos, não fica acreditando em qualquer eu te amo que você ouve, não, né? E várias flores e vários presentes, porque no fundo, o que você tem que prestar atenção são nas atitudes. Atitudes com você, atitude com as pessoas à sua volta, tá? Pra você não cair numa ciladinha. Um beijo.